no nome de Jesus. E falando, né, em usos e costumes, em tribos, em hábitos, culturas, hoje vamos estar falando um pouco sobre esse assunto. E geralmente quando a gente fala sobre esse assunto, dói um pouco, porque mexe na nossa conduta, mexe no nosso caráter, mexe com a gente. E isso é muito importante, porque o Senhor trata com o seu povo, porque prepara o seu povo para uma vida de santidade, para uma vida de integridade, para que nós possamos de fato ser luz do mundo e sal desta terra. Então nós vamos hoje andar no meio dessa seara. No livro de Gênesis, no capítulo 17, a partir do versículo 7, diz assim a palavra de Deus: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. E lá, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Curve sua cabeça, feche seus olhos, entronize seu pensamento em Deus. Vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco, meu Deus, a minha vida e a vida de todos os amados que estão aqui, Pai, nessa nave, e os amados que estão nos acompanhando pela internet. Que a nossa mente, meu Deus, possa ser cativa aos teus pensamentos, Senhor. Abre o nosso entendimento, confronta a nossa alma, porque nós precisamos ser confrontados pela tua palavra. É a tua palavra que é a verdade, é a palavra revelada no texto que traz poder, que traz graça, que muda, que renova, que transforma. E nós estamos aqui nos colocando, Senhor, em total disponibilidade para o teu agir. Mexe conosco. Nós saímos cada um das nossas casas, não para assistir um culto, mas para prestar cultos ao Senhor. E também para receber de Ti uma visitação. Então, Pai, visita-nos, Senhor, nesta noite. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. O tema da nossa mensagem de hoje é aliança confirmada. Diga comigo, aliança confirmada. Queridos, nesses versículos aqui, que são versículos áureos, chave de todo o processo do reino de Deus na terra, nós vemos Deus fazendo uma aliança aqui com Abraão, né? E confirmando com a sua descendência espiritual. Então, foi nesse momento que Deus fez uma aliança com Abraão. E ele disse que essa aliança, essa promessa que ele estava fazendo com Abraão, iria ser confirmada na descendência dele. E qual seria essa aliança? Que Deus iria gerar um povo a partir de Abraão. A partir de Abraão se levantaria um povo. E esse povo era um povo de Deus, um povo que o próprio Deus gerou para si. Então, essa era a aliança. Deus se comprometeu com Abraão e cumprir essa aliança. Quanto a Abraão, a função de Abraão era guardar essa aliança e passar essa aliança para os seus descendentes, para que os seus descendentes entendessem que estavam debaixo desse pacto, debaixo dessa aliança, e viver de acordo com essa aliança entre Deus e esse povo. Então, nós sabemos pela história, pela Bíblia,
que Deus cumpriu a sua parte. Deus confirmou essa aliança. Hoje nós temos um povo chamado povo de Israel. Inclusive agora, realmente, Israel está em guerra de novo, né? Lutando pela sua soberania, lutando pela sua liberdade, lutando para que Deus continue cumprindo a sua aliança de ter um povo, porque tem vários povos ao redor que sempre quiseram acabar com Israel. Mas Israel está debaixo de uma aliança. E quem sustenta o povo de Israel é o próprio Deus, que gerou esse povo. Então, quando Deus faz uma aliança, Ele sempre cumpre a sua parte. Quando Deus libera algo, quando Deus diz algo, quando Deus fala algo, quando Ele se compromete em fazer algo, Ele sempre cumpre a sua parte. E o interessante é que a Bíblia está cheia desses exemplos. Vários homens, mulheres, situações, lugares, fatos, mostram que Deus se compromete e Ele vai lá e cumpre. Cumpre por quê? Porque Ele é fiel. Faz parte da identidade e do caráter de Deus ser fiel. Mesmo quando essa aliança envolve os homens e os homens quebram a sua aliança com Ele. Mesmo assim, se Ele se comprometeu em fazer algo na vida daquele homem, daquela mulher, mesmo aquele homem, aquela mulher quebrando a sua aliança com Deus, Ele cumpre a parte dele. Porque Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Deus fez uma aliança eterna com Abraão e sua descendência, como a gente viu nos versículos. Então, o povo de Israel, para Deus, é um povo especial. Naquela época, não existia nenhum povo separado que adorasse a Deus de fato. Então, Deus empreendeu esse projeto. Bom, eu vou gerar um povo, vou escolher alguém, vou gerar um povo dessa descendência, dessa pessoa, e esse povo vai estar debaixo de uma aliança que eu fiz com esse cidadão. E esse povo vai ver o cuidado que eu vou ter com eles, e eles vão ser o meu povo, eu vou ser o seu Deus, e essa nação, esse povo vai ser a referência para os outros povos se converterem, porque vão ver uma relação de um Deus verdadeiro com um povo. Então esse era o projeto inicial de Deus. Então Deus gerou um povo para abençoar aquele povo de tal forma que os outros povos seriam atraídos para servirem a Deus. Deus cumpriu a parte dele? Sim ou não? Sim. O povo cumpriu a parte dele? Não. O povo de Israel, na maioria da história bíblica, não cumpre a sua parte, não guarda a aliança. Mas mesmo assim, a gente vê Deus cumprindo a aliança dele. Não com que o povo merecesse, não, porque ele guardou uma aliança, ele está guardando uma aliança que ele fez com quem iniciou esse povo. É interessante. Então, dentro de todo esse arcabouço, de todo esse escopo dessa aliança, Deus também prometeu que dentro deste povo viria ao mundo um Messias, um Salvador, aquele que vai governar todas as nações e vai livrar o povo de Israel e as nações do mal. Então, dentro dessa aliança também vem essa promessa, que o Salvador do mundo viria da nação de Israel e salvaria toda a terra. Para nós cristãos, essa promessa se cumpriu quando Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo como cumprimento dessa promessa. O judeu não reconhece Jesus como o Messias. O judeu nega Jesus como o Messias, o Salvador. Essa é a grande diferença entre o judeu e o cristão. O judeu ainda está esperando o Messias. O judeu ainda está esperando o Salvador. Ele não reconhece Jesus como
o Salvador, nem tampouco como Filho de Deus. Agora, nós entendemos, e pela palavra de Deus, e pelos fatos históricos e tudo, nós entendemos que essa promessa do Salvador vir ao mundo para salvar a humanidade de si mesma, se cumpriu quando Jesus veio à Terra há aproximadamente 2000 anos. De lá para cá, essa aliança, essa antiga aliança, foi completada com essa nova aliança. Então hoje, o reino de Deus não compõe somente o povo de Israel, mas compõe-se de todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias, o Salvador, que veio do céu, se fez carne e pagou o escrito de dívida eterna que todo ser humano tem com Deus. Na verdade, o judeu não entendeu que está esperando um Salvador natural, e Deus estava falando de um Salvador da alma, um Salvador sobrenatural. E foi esse milagre sobrenatural que Jesus tem feito na vida da humanidade. Então hoje a salvação eterna está disponível para todas as pessoas de todos os povos. E é por isso que nós dizemos que se estamos em Cristo, nós somos descendência de Abraão, numa visão espiritual. E por sermos descendência de Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão também se estende por Cristo até a vida de todo aquele que crê que Cristo é o Messias. Então, meus irmãos, essa nova aliança completou a primeira aliança. E agora todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Graças ao nosso bom Senhor que fez isso por nós. Porque de fato o homem não tinha condição de fazer. Foi preciso o nosso Senhor vir para fazer por nós. Agora, essa aliança eterna está em voga até o dia do nosso Senhor vir nos buscar. Vir buscar a igreja do Senhor. Então, enquanto Ele não vem, a igreja precisa fazer o seu papel na terra e fazer, com que as pessoas conheçam esse Jesus. Não o Jesus da religião, mas o Jesus que veio ao mundo. O Jesus que muda mesmo, que muda as vidas, que muda a história, que transforma a história. E é esse Jesus que nós pregamos, é desse Jesus que nós falamos, porque esse Jesus exige da sua igreja caráter, exige da sua igreja integridade, exige da sua igreja que guarde essa aliança, que foi feita desde o tempo antigo, e foi completada por essa nova aliança. Então, meus amados, entendemos isso. Agora, junto desta aliança eterna de salvação, no decorrer da história a gente vê também Deus se aliançando com o ser humano por propósitos, aqui nessa terra. Além dessa aliança eterna principal, que é o ponto nevrálgico e a espinha dorsal do reino de Deus, Deus também se aliancia pessoalmente com cada um. Ele libera palavras, Ele libera promessas, Ele literalmente separa uns, separa outros para um determinado local, uma determinada posição, para realizar um feito, para fazer alguma coisa. Então Deus se aliança por propósitos. Além dessa aliança eterna, Ele também se aliancia por propósito com as pessoas. E nós vemos isso claramente na palavra de Deus e também no meio da igreja. Você é uma pessoa que com certeza que está conosco na igreja, você já é alvo dessas promessas. Você viu pela palavra, você tomou posse da promessa da palavra, Deus ministrou ao seu coração, Deus falou para você, e você creu, trabalhou, e o Senhor tem mudado a sua sorte. Por quê? Porque o Senhor se aliança individualmente com cada um, dentro dessa aliança eterna. Então Deus fala que Ele vai fazer, que Ele vai dar, que Ele vai abençoar, que o milagre vai acontecer, que o escape vai vir, que a direção, a provisão, o cuidado, tudo Ele vai prometendo, Ele vai falando, Ele vai dizendo. Agora, muitas vezes,
dentro dessas promessas que nós vemos na Bíblia, dentro das promessas que nós recebemos da parte de Deus, no evento, numa palavra profética, numa revelação, lendo o próprio texto bíblico, Deus ministra o nosso coração. Então muitas vezes a gente recebe muitas dessas palavras, e nós sabemos que Deus não fez ainda. O tempo está passando e a coisa ainda não aconteceu. E a gente pensa que está demorando muito, e a gente começa a entrar em crise, naquela agonia, né? E aí a pessoa começa a se perguntar: por que, Senhor? O Senhor falou, o Senhor prometeu, eu estava aqui, e tu, Senhor, me disse, então, e está passando o tempo, eu estou vendo a hora, né, não dá mais e tudo, e por que ainda não aconteceu? Por que o Senhor ainda não confirmou a aliança, trazendo a promessa à existência? Por que, meu Senhor? E aí a gente sofre muitas vezes, porque às vezes é uma questão dolorida, às vezes é uma batalha muito cruel que estamos enfrentando, e os anos estão passando, às vezes é dentro de casa, com a família, às vezes é na área profissional, às vezes é na área financeira, às vezes é na área da saúde, e a pessoa está lutando, e trabalha, e tudo, e tal, e sabe que a promessa é de ter uma providência extraordinária ali, é de ter o sucesso, de ter a vitória e tudo, né? A pessoa crê mesmo nisso e tudo, e o tempo está passando e parece que a coisa ainda não chegou, não se cumpriu. E por quê? Por que essa aliança que Deus fez, essa promessa que Ele liberou, ainda não se cumpriu? Então vamos compreender um pouco a respeito disso, observando a vida de Jacó. Jacó, um descendente direto da aliança entre Deus e Abraão. Jacó, neto de Abraão. Então, olhando a vida dele, a gente pode ter algumas respostas, pode não ser todas, pode não ser a sua resposta, mas de repente pode ser. Então vale a pena a gente estudar um pouco esse caso. Então, nós sabemos da história, de toda a dinâmica familiar e toda a dinâmica cultural que envolveu Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 filhos. Cada filho gerou uma tribo, e essa tribo gerou o povo, as 12 tribos geraram o povo de Israel. Então, para Abraão foi claro, Deus disse: eu tenho uma aliança contigo, mas eu vou confirmar essa aliança com o teu descendente, não contigo. Você vai guardar essa aliança e passar essa aliança, mas ela não vai se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir na vida do teu neto. E Abraão guardou, passou para Isaac, Isaac passou para Esaú e para Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú. Desde o ventre da mãe, Rebeca, os dois já brigavam, a Bíblia diz. E eles brigavam por quê? Porque existia a promessa do direito de primogenitura. Aquele que nascesse primeiro seria o primeiro filho. E eram gêmeos. Então, dentro dessa hierarquia, mesmo sendo gêmeos, o que nascesse primeiro era o primogênito. E aí, desde o ventre, eles guerreavam. Então, você, mamãe, você pode imaginar o quanto que Rebeca passava mal quando os dois começavam a brigar dentro do ventre. Quando já tem só um que começa a se mexer, você já sabe da agonia. Imagina os dois brigando lá dentro. Meu pai do céu. Mas era isso que acontecia. E na hora do nascimento, né, que realmente o Esaú saiu, mas logo na ilharga, como diz o cidadão da beirada, né, na hora que saiu Esaú, o Jacó já estava agarrado nele, também puxando. Tentando puxar de volta e ele sair. Então os dois praticamente saíram juntos. Meu irmão, você imagina um parto desse? Parto de guerra. Meu Deus do céu. Então a história dele foi essa. E a dinâmica familiar
foi muito tóxica. É, pastor? Sim. Porque aconteceu algo absurdo dentro de uma família, absurdo mesmo. Qual é que é, pastor? Preferência entre filhos. O pai, a Bíblia diz que o pai amava mais Esaú, e a mãe amava mais Jacó. Então, ao invés dos pais se unirem e virem que os filhos, desde o ventre da mãe já brigavam, fizeram o quê? Alimentaram ainda mais essa rivalidade. Então, enquanto que o Jacó era o filho preferidinho da mamãe, Esaú era o filho preferidinho do papai. Então você imagina essa dinâmica terrível, que gerou uma vida de muito sofrimento para todo mundo, para toda essa família. Todos eles sofreram muito por conta dessa dinâmica. Mas, mesmo tendo essa dinâmica muito nociva, eles estavam debaixo de uma aliança, de uma promessa. E Deus tem o comprometimento de cumprir a sua própria promessa. Não por conta da família. Se você for ler, é cada situação, sabe, difícil. Mas Deus tinha uma aliança com esse povo. E no final das contas, um dia, Esaú estava voltando da caça, e Jacó em casa, no trabalho lá junto com a mamãe, ficou perito em cozinhar aquelas comidas refinadas, porque ficava só em casa com a mamãe. E com certeza isso incomodava muito Jacó, e gostava do Esaú, que era caçador, que ia para fora e tudo, E aí chegou com muita fome, e o Jacó lá com aquela sopa de lentilha, que a lentilha é um vegetal parente não, mas parecido com milho, só que solto, não é de espiga, é de vagem. Fez como se fosse uma sopa de legumes, estava lá fazendo ali, ele chegou com muita fome, e ele disse, me dá isso daí, dá um pouco dessa comida aí. Aí Jacó, sorrateiro como sempre, disse assim, eu te dou, mas só se tu me entregar o teu direito de primogenitura. E ele disse, do que adianta ser herdeiro de tudo e morrer de fome? Traz logo para cá. Aí pegou lá e tal, e foi comer para lá. Parece coisa simples, Mas a Bíblia diz, assim, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilha. E Jacó segurou isso aí. Mais lá na frente, o pai já estava próximo de morrer e disse, bom, agora eu vou repassar a aliança que eu recebi do meu pai Isaque para o meu filho Esaú. Pediu para Esaú ir matar aquela caça preferida dele, fazer aquele prato que ele mais gostava, que ele iria abençoá-lo. E ele saiu, só que quem estava ouvindo por trás da cortina? Rebeca. E ela chegou e falou para o seu filho, meu filho, chegou a hora, tu tem que ir na frente, vai lá fora, pega lá o cabrito, faz aquele ensopado, que o teu pai gosta muito, e deixa ele bem parecido com o cozido da carne da caça, tal, faz do jeitinho que eu te ensinei. Tá bom, porque tu tem que chegar lá antes do teu irmão. E assim ele fez, pegou tudo e tal, pegou os pelos, que Esaú era bem cabeludo e ele já era mais pelado no corpo, Colocou a roupa do irmão, botou aqueles pelos todos, fez aquele ensopado e entrou. Está aqui, meu pai, o ensopado. Ele disse, chega mais aqui perto. Ele já estava bem idoso, já não estava quase enxergando. Com certeza a catarata estava muito grossa já. Tinha passado da data de tirar. Vem cá, deixa eu te ver. Aí começou a pegar nele, ele disse, bom, o cheiro e a roupa é de Esaú, mas a voz é de Jacó. O negócio aqui está estranho. Não, meu pai, é eu mesmo, Esaú e tal. E ele comeu, e a comida estava boa. Comeu, e depois ele pegou e abençoou
Jacó. Isso gerou um conflito muito profundo. Quando o irmão chegou, que aí eles viram que eles tinham caído no golpe, o irmão jurou diante do pai, diante da mãe, que poderia passar o tempo que passasse, mas ele iria encontrar Jacó e iria matar Jacó. E Jacó saiu para peregrinar. Só um parêntese aqui na história. O quanto que é complicado a gente ter decisões que mudam a vida da gente. A gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que mudam a vida da gente, né? Essa atitude de traição de Rebeca com o seu marido, porque foi uma traição, né? Com o seu marido, fez com que ela nunca mais visse o filho que ela mais amasse. Depois que ela liberou Jacó, vai-te embora, meu filho, que o teu irmão vai te matar. E ele vai te achar, porque ele é caçador. Tu não tem condição de se esconder dele. Aonde tu te meter, ele vai te achar. Tu vai ter que ir para uma casa de um parente meu, assim, 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 em tal lugar, e vai-te embora que ele está chegando. Não deu tempo dele arrumar nada. E foi que ele empreendeu uma longa viagem, sozinho, até chegar na casa de Labão, sogrão top, né? Foi para lá. Mas ele estava debaixo disso. No que Jacó foi embora, nunca mais a mãe dele viu o filho preferidinho dela. Morreu com saudade. Às vezes, muitos pais não conseguem, já depois de idosos, não conseguem responder por que os filhos foram embora e nunca mais voltaram. E ficam ligando, chorando. Sabe, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com a forma e a dinâmica que a gente conduz a nossa vida. E Jacó empreendeu tudo isso. A gente sabe da história, muito tratamento, sofreu muito na mão do sogro, mas Deus foi abençoando ele lá. Deus mudou a sorte de Jacó, ele enriqueceu, casou com 2 filhas do Labão. Deus gerou uma família para ele, mudou a sorte dele, e de vez em quando Deus mostrava para ele que tinha uma aliança. Deus se revelava a ele e lembrava a ele que ele estava debaixo de uma aliança, dele, né, se gerar um povo. E ele sabia disso, ele prosperou e avançou e, né, cresceu muito. Só que os anos se passaram, mas ele sabia que ele estava debaixo de uma pendência. Ele sabia que ele estava debaixo de uma palavra, que era: aonde eu te encontrar, eu vou te matar. Então, aqueles longos anos que ele passou, aquelas décadas que ele passou vivendo com medo. Porque ele conhecia o irmão dele, ele sabia o que ele fez, e ele precisava de uma intervenção divina para resolver essa situação. Outra, seu pai já estava muito velho, e estava para ir embora. Ele precisava muito rever o seu pai, para que Deus pudesse confirmar a aliança. Então ele começou a empreender um projeto. Ele disse: olha, então agora eu vou precisar me reencontrar com meu irmão. E ele engenhou todo um projeto, separou um monte de presente por pilotão, né? Um monte de presente ali, com muitos servos, outros aqui. Ele conhecia a rota do irmão, ele sabia por onde o irmão ia passar, fez todo um projeto, pegou toda a família dele, tudo que ele tinha, e foi se encontrar com o irmão. Treinou todo mundo, né, para quando o irmão visse: sei, de onde vocês vêm, de quem vocês são? Aí eles tinham que dizer: olha, nós, né, somos propriedade do teu servo Jacó. Para ir amortecendo mais a ira do homem,
até o ponto deles se encontrarem. E assim aconteceu. Chegou numa região chamada Val de Jaboque. Quando ele chegou lá, Jacó fez todo mundo atravessar, atravessou suas mulheres, seus filhos, atravessou todo mundo, e ele ficou sozinho do outro lado, e o povo ficou do outro lado acampando, e do lado daqui ele ficou. Por que ele ficou? Porque ele teve muito medo. A Bíblia diz que ele ficou com muito medo, tanto medo, que ele passou todo mundo e foi buscar Deus sozinho. Deus se revelou a ele, numa outra visão, viu os exércitos celestiais ali, e ele teve a consciência de que Deus estava naquele projeto, de que era necessário ter esse encontro, de que ele precisava ser perdoado pelo irmão, pedir perdão para o irmão, e de que ele precisava também andar com liberdade e segurança, para onde Deus ia colocá-lo. Porque do jeito que Esaú se criou, se naquela época ele já era uma fera, se criando, sem o direito de primogenitura, ele lutou muito, então ele ficou muito mais perito na arte de sobreviver no meio daquele ambiente. Então Jacó sabia, não interessava, ele cresceu tanto que crescesse, o seu irmão estava à espreita, então ele precisava resolver essa situação. E foi lá, nessa região, no Val de Jaboque, sozinho, buscando a Deus, que apareceu um homem. Em outras versões mais antigas diz um anjo. Outras versões mais antigas diz que Deus apareceu para ele. Porque no original, a palavra usada no original denota realmente que o próprio Deus apareceu para ele. Alguns estudiosos falam que essa é uma das poucas vezes que o próprio Jesus apareceu para tratar com o povo aqui na terra. Então, a partir do versículo 24 de Gênesis 32 diz assim: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então foi esse o toque. Foi um toque tão poderoso que nunca mais Jacó voltou a andar direito. Ficou aleijado o resto da vida. Deslocou o osso da coxa do Jacó. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que diga o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então olha só, ele entendeu que o próprio Deus, representado na figura daquele homem, foi ter com ele. E quando ele entendeu isso, ele lembrou da aliança. Ele sabia que ele tinha que carregar uma grande responsabilidade, que era guardar essa aliança que foi liberada na vida do seu avô. E ele sabia que seria cumprida na sua vida. Então, para que a aliança se cumprisse, Jacó precisava continuar vivo. E ele estava com uma promessa de morte. Por isso que ele disse: o Senhor não vai sair daqui enquanto não me abençoares. Ou seja, o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor
não confirmar a aliança que o Senhor liberou na vida do meu avô, que passou para o meu pai e que agora está comigo. Então essa bênção é a confirmação da aliança, porque ele iria atravessar o riacho e iria encontrar o seu irmão. Ele ia para o tudo ou nada. A aliança ia ser confirmada se ele permanecesse vivo, mas se ele morresse, acabasse tudo. E ele sabia que o direito de primogenitura estava com ele, não estava com o irmão. Então ele disse: se o Senhor me abençoar, se o Senhor confirmar essa aliança, aí eu vou. E foi que esse anjo, esse homem, Jesus, chegou com ele e disse assim: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Portanto, então, a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Ele disse: então, o Senhor está confirmando agora a aliança que o Senhor liberou, que está sobre mim. Então eu vou agora, vou executar o plano, porque o meu irmão não vai me matar. Porque para consolidar, para firmar a aliança, eu preciso continuar vivo para ensinar aos meus filhos essa aliança. Então ele teve a certeza de que Deus confirmou naquele momento a aliança. E a gente sabe da história. Ele foi, continuou no outro dia o trajeto, se encontrou com seu irmão, né? Teve toda essa cerimônia de presentes e tudo e tal, mas quando eles se encontraram, para surpresa de Jacó, Esaú já o tinha perdoado fazia muito tempo. E a Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram por um longo período. Por um longo período. Tudo indica que Esaú era um homem muito bom, apesar de ser um comportamento mais rude, mais grotesco, porque ele gostava da selva, ele gostava, né, das questões braçais e tudo, mas tudo indica que ele era um homem bom. Ele não tinha malícia. Jacó tinha malícia. Jacó era malicioso, né? Mas Esaú era um homem bom. Tanto é que perdoou o irmão. Por quê? Porque Deus também abençoou muito Esaú. Deus também tinha mudado a vida de Esaú. Esaú prosperou muito, aprendeu a viver na dificuldade, ficou junto com seu pai e prosperou muito. E ele, com um coração bom, com certeza, ele disse: não vale a pena. Eu preciso terminar meus dias em paz. Preciso ensinar os meus filhos, meus servos, tudo que eu tenho, valores bons. Com certeza o pai dele ministrou muito no coração dele. E quando os dois se encontraram, para surpresa de Jacó, Esaú já o tinha perdoado. E teve uma comunhão, teve aquele momento ali muito profundo. E a vida continuou para os dois. Mas uma coisa chama atenção na Bíblia. Teve esse encontro de Deus e Jacó face a face. Como o próprio Jacó falou: eu encontrei com Deus face a face, minha vida foi salva. E naquele momento o Senhor me deu uma nova identidade. Qual é o teu nome? Jacó. Jacó significa usurpador, enganador, mentiroso, enrolado, malicioso, mundano, carnal. Jacó significa tudo isso. Ele disse: então, pois a partir de hoje tu vai receber uma nova identidade, porque está sob ti uma aliança. Então a partir de hoje o teu nome será Israel. Amém. Abraçou, segurou firme, entendeu e seguiu. Mas o interessante é, mesmo que depois de Jacó lutar com Deus e o Senhor ter mudado o seu nome, na Bíblia, Jacó continua sendo chamado de Jacó.
Por quê? Se for, pode ler a Bíblia. Deus chega com ele, olha, teu nome vai ser, a partir de hoje, tu recebe uma nova identidade. A partir de hoje tu é o quê? Israel. Tá bom, beleza. Ele sai de lá, a Bíblia continua dizendo, Jacó. Jacó foi para cá, Jacó foi para ali, Jacó foi para acolá. Jacó fez isso, Jacó fez aquilo. Por quê? Porque mesmo depois que Deus mudou a sorte, confirmou a aliança, Jacó continuou sendo chamado de Jacó. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque mesmo recebendo a identidade de Israel, Israel ainda se comportava como Jacó. Amém? Agora eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo, eu tenho uma nova identidade, Deus mudou minha história. Amém? Volta e continua fazendo a mesma coisa. Jacó continuou sendo chamado Jacó pela Bíblia, porque ele continuou com mais atitudes. E a Bíblia mostra isso. Na continuação da história, em Gênesis 33, mostra claramente como ele manuseou a conversa com o irmão dele. Depois de eles terem se encontrado, depois de ter tido aquele perdão, depois de ter todo aquele momento tão poderoso de cura, tão precioso e tudo, aí Esaú tão feliz, e diz assim, mano, bora continuar a caminhada junto, vamos junto, eu vou do teu lado, tu vai comigo, nossas mulheres, nossos filhos, vai ter essa comunhão, a gente vai junto caminhando, vamos junto. Aí Jacó disse assim, não, mano, eu estou com muita criança aqui, estou levando muita ovelha, estou levando gado, eu estou vindo de longe, eles não vão aguentar o seu ritmo. Eles não vão aguentar, então para não lhe atrasar, vá na frente. Vá na frente que eu vou atrás. Pode deixar, que eu lhe encontro lá na frente. Mas poxa, mano, eu queria tanto andar contigo, tanto tempo, né? E tudo, eu disse, não, mas pode ir na frente que eu vou atrás. Ele disse, não, faz o seguinte então, já que tu está vindo de longe, né? Então eu vou pegar o meu pessoal, vou pegar, né, minha caravana, eu vou subir no meu ritmo, mas eu vou deixar alguns dos meus melhores homens para te assistir, para cuidar de vocês, para te ajudar, porque vocês estão vindo de longe, estão cansados. Então eu vou deixar alguns homens para te acompanhar. E ele disse, não é preciso não, mano. Só o fato de você ter me recebido muito bem já é o suficiente. Pode mandar teus homens, vai, pode ir, que a gente se encontra lá na frente. Mas poxa, mano, é mesmo, não tem problema não. Tá bom. Esaú disse, olha, eu estou indo para Seir. Tu está indo para Seir? Tô. Eu também estou indo para lá. Então vamos fazer o seguinte, a gente se encontra lá. A gente para lá, passa uns dias lá para refazer toda a caravana e tudo. Aí a gente tinha um bom momento de comunhão ali e tudo. Tá bom. E aí Esaú partiu. Por que Jacó não queria a companhia de Esaú? Porque estava com medo do Esaú matá-lo. Não acreditou no arrependimento, não acreditou no perdão do irmão. E enganou o irmão. De novo. Vai na frente, mas tá bom que eu vou dar minha costa para ele. Vou nada. Mas aonde, rapaz? Esse homem me jurou de morte esse tempo todo. Um abraço não resolve não. Não, deixa ele ir na frente aí. O quê? Botar a gente para... Não, negativo. Vai na frente que eu vou aqui atrás. Pode ir. Tu vai te encontrar, tu vai parar lá em Seir, não, eu vou para lá também, então pode ir, me espera lá. Daqui a poucos dias eu chego lá. E a Bíblia diz que Jacó dobrou e foi para outra cidade chamada Sucote. Ele não foi para Seir. Ele foi para Sucote.
A Bíblia não mostra se esses dois irmãos se encontraram de novo, provavelmente não. Mas quando Esaú chegou lá, em Seir, que esperou o irmão, e disse: poxa vida, Jacó me enganou mais uma vez. Parece que não tem jeito para esse cara. Mas deixa ele ir para lá. Mas que não tem jeito para ele, não tem não. Sabe, meus irmãos, isso nos ensina muito. Jacó significa manipulador, enganador, usurpador, trapaceiro. O mesmo Senhor, né? E mesmo o Senhor dizendo para ele: Jacó, agora Jacó, a partir de agora Jacó, tu não é mais Jacó, tu é Israel, Jacó. Agora Jacó, tu tem que tomar uma nova postura, tem que mudar de vida, tem que se comportar diferente, porque sobre ti tem uma aliança, Jacó. Então agora tu não pode mais se comportar como Jacó, tu tem que se comportar como Israel. Quando você se encontrar com seu irmão, se comporte diferente, Jacó. E o que Jacó fez? Se comportou de novo como Jacó, depois de tantos anos. Jacó não fez diferente. Ele não mostrou que ele tinha uma aliança. Sabe, irmãos, quando Jacó chegou diante de Esaú, o caráter de Jacó falou mais alto do que a identidade de Israel. Muitas vezes, nós que estamos em Cristo, a palavra nos garante, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: ora, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. O que é isso, irmão? Uma nova identidade. A Bíblia diz também que aquilo que aconteceu na antiga aliança, no Antigo Testamento, é como se fosse uma sombra das coisas que viriam a acontecer no Novo Testamento. Os princípios da antiga aliança era como se fosse uma sombra para completar a nova e eterna aliança. Então, assim como Deus mudou a identidade de Jacó para Israel, hoje o Senhor Jesus muda também a identidade de todos aqueles que o aceitam e o recebem como Senhor e Salvador. Até aí é muito legal, mas aqueles que o recebem como Senhor e Salvador precisam entender que estão debaixo de uma aliança. E assim como Deus exigiu de Abraão que tinha que guardar a aliança, hoje o Senhor também exige de nós, seus filhos, que guardem a aliança em Cristo. E como eu vou guardar? Vivendo uma vida diferente. Vivendo uma vida diferente. Sabe, meus irmãos, muitas vezes as nossas atividades da igreja, os encontros, os acampamentos, conferências, imensões, refrigérios e tantas outras coisas que a gente faz aqui, daqui a pouco dia vai ter o Difflin Conference, tudo isso são ferramentas que a nossa igreja local disponibiliza para as pessoas renovarem sua nova natureza, para se edificarem, para aprenderem, para guardarem sua aliança com o Senhor, porque essa aliança está em voga. Agora, muitas vezes essas promessas não se cumprem, ou seja, a aliança não é confirmada, porque ainda nos comportamos como o velho homem. Você sabe por que a bênção ainda não chegou para você? De repente porque você ainda enrola nos seus negócios, ainda fala mentira, ainda vê pornografia, ainda fica prometendo de matar os outros, aquela coisa toda. Meus irmãos, tudo isso faz parte do velho homem. Efésios 4, 22 e em diante diz: quanto à antiga maneira de viver,
vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Queridos, Deus já mudou o nome para Israel, mas a pessoa ainda vive como Jacó em algumas áreas. E é bem aí que pode estar a resposta da aliança, da promessa ainda não ter chegado. É bem aí. Às vezes a pessoa ainda cultiva hábitos do velho homem e não quer abrir mão. De quando em vez, principalmente quando está estressado, quando tem muito problema, volta lá para o velho homem. Volta lá para aquela música mundana, volta lá para o álcool, volta lá para a droga, volta lá para o adultério, para a mentira, volta lá para estar mandando as coisas de novo. E aí a aliança não é confirmada. E a pessoa quer porque quer que todas as promessas que Deus tem feito, Deus tem trabalhado, se cumpram. De repente Deus já mudou a realidade da família, mas a pessoa ainda vive de acordo com o padrão antigo. Ou de repente o Senhor já mudou a realidade das finanças, ou até mesmo da vida espiritual, mas a pessoa ainda vive com a identidade antiga, ainda não entendeu o que é ser nova criatura. Tem gente que converte, mas a boca ainda não converteu. Chama palavrão, piada indecente, aquelas conversinhas de duplo sentido, coisa carnal. Aí depois não consegue entender por que Deus não chega com a bênção, não cumpre a promessa. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, com muito amor lhe falo. Deus não confirma aliança com enganador, ou trapaceiro, ou barganhador. Deus confirma aliança com príncipe e princesa. Deus confirma aliança com filhos espirituais. Aqueles que se comportam como filhos. Por isso, ele queria confirmar a aliança com Israel e não com Jacó. Por isso ele foi empurrando, foi fechando o cerco, foi levando Jacó para ter um encontro com o irmão. Porque Jacó precisava entender que para confirmar a aliança, teria que confirmar a aliança com Israel e não com Jacó. Sabe, queridos, eu acredito que aquele era o momento de Deus para a vida de Israel. Israel recebeu a bênção, mas por não se comportar da maneira certa, adiou por mais anos a aliança ser confirmada. Mesmo Deus falando para ele, porque aquilo não era aliança. Deus lembrou ele. Qual é teu nome mesmo, rapaz? É Jacó. Rapaz, o teu nome não é Jacó, meu irmão. A partir de hoje, o teu nome tu tem que te lembrar que tu é Israel. Mas ele não conseguiu entender e continuou vivendo como Jacó. Por conta disso, a promessa não se consolidou. Muitos anos depois, vários tratamentos, ele sofreu muito. Muitas situações perigosas, os filhos foram crescendo.
ter aquele fato que uma das suas filhas foi estuprada. Depois os irmãos dela, os filhos dele, foram lá e enganaram, porque eles entenderam a vida do pai era de enganação. Enganaram aquele povo que violentaram ali a irmã. Mas ao invés de executarem justiça com quem violentou, ele executou justiça com todo o povo. E o povo foi enganado, todos os homens foram enganados. Como a gente, porque o estuprador depois quis se consertar, tentando casar com a menina. Vocês podem ficar aqui, ofereceram tudo e tal, foi aquela coisa toda. Eles, tudo bem então, sem problema não, mas a gente não pode se aliançar com pessoas que não são circuncidadas. Tem que circuncidar para ser povo de Deus. E aí, o chefe lá daquele povo disse, bom, então se é assim, para não ter confusão, para consertar o erro, todos os homens aqui vão ter que ser circuncidados. E os homens foram circuncidados. E no terceiro dia, no auge da inflamação e da dor, todos os homens estavam acamados, a Bíblia diz, com muita febre. Os filhos de Jacó entraram com espadas e mataram todo mundo. Todo mundo. Por que eles fizeram isso? Porque eles enganaram. Porque eles viam o pai fazer. Por que muitas vezes o pai sofre porque o filho está perdido? Porque muitas vezes o filho aprendeu com o pai. Não adianta, meus irmãos, a gente tentar se enganar. O verdadeiro evangelho, Deus trabalha com a verdade. Sabe? Então muitas coisas aconteceram, o tempo passou, Jacó sofreu muito. Teve a questão de José, ele foi amplamente amargurado, novamente repetiu o erro do pai Isaac. Ele sofreu muito, pelo fato do pai dele preferir o irmão dele. Mas quando foi na vez dele executar e amar os filhos com justiça, o que ele fez? Amou mais José do que os outros irmãos. É o que a Bíblia diz. Entenda, uma vida, o caráter de Jacó produz frutos de Jacó. O caráter de Israel produz frutos de Israel. E nós hoje estamos diante de uma decisão. Viver como Israel, que é descendente da promessa, ou viver como Jacó. Lutando, ora está na promessa, ora não está, ora quer, ora não quer, e fica. Recebe o cuidado de Deus, porque Deus tem uma aliança. Muitos crentes hoje são alvo, literalmente, da misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Mas hoje o Senhor nos coloca no Val de Jaboque. Hoje o Senhor nos coloca no Vale da Decisão, para nós decidirmos se nós vamos continuar no mundo mesmo, com as nossas convicções, com as nossas vãs filosofias, com aquilo que a gente acha que é o certo, aquilo outro, ou a gente se humilha na presença de Deus, larga todos os vícios, larga tudo isso e assume a nova identidade em Cristo. Essa é a decisão. E você quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui como um porta-voz. Então, meus irmãos, chegou um dia que Jacó entendeu que precisava mudar. Lá no livro de Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 1 diz assim: Deus disse a Jacó, suba a Betel. Quem disse a Jacó? Deus. Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá.
e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Jacó já estava velhão aqui. E o Senhor fez ele lembrar lá do início. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. Os de sua casa e a todos os que estavam com ele. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde eu farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Gente, um homem que guarda a aliança de um Deus todo-poderoso vai aceitar no meio do seu povo deuses estranhos? Pois era assim que o povo que vivia com Jacó vivia. Olha, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Então entregaram a Jacó, aquela turma toda, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam. Todos os deuses estrangeiros. Então, meu irmão, não era pouca coisa. E lembre-se que agora Jacó já era uma nação, já era um povo, tinha muita gente, muitos escravos, muita gente ali. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Ou seja, Deus trouxe de volta Jacó lá para Betel, lá para o início, lá no dia da revelação. Depois desses anos todos, Deus trouxe ele de volta para o mesmo lugar. Deus não pula a lição. Quando você sai da presença de Deus, pode rodar para todo canto. No dia que você se lembrar de Deus, você volta para o mesmo lugar. Sabe, irmãos, Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alom-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, depois que ele fez todo o procedimento, fez o altar, jogou o óleo, jogou o incenso, fez tudo, ele voltou para a terra onde ele se tinha estabelecido. Quando ele voltou para a terra, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ele uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Bem aqui, e não lá, mas foi bem aqui que o Senhor confirmou a aliança.
Quando é que você vai deixar o Senhor confirmar a aliança que Ele fez com você? Quando é que você vai abrir mão dos deuses estrangeiros? Quando é que você vai abrir mão dos ídolos? Quando é que você vai abrir mão da carne? Deus quer confirmar a aliança contigo. Hoje, você representa Israel. Hoje, nós que estamos em Cristo, representamos Israel. Deus quer confirmar a aliança com a igreja. Deus quer confirmar a aliança de que as mesmas coisas nós iremos fazer e coisas maiores nós faremos. Deus quer confirmar a aliança de que em meu nome a igreja expulsará demônios, a igreja tomará coisas venenosas e não lhe fará mal. E muitos dos que estão dentro da igreja ficam dizendo, cadê o poder da igreja? Por que as coisas não acontecem? Por que a palavra diz e a igreja não acontece? Porque muitas vezes tem um monte de Jacó da igreja, que não está se comportando como Israel. E aí como é que a aliança se confirma? E ao contrário, meu irmão, do que a gente pensa, essa palavra acabou comigo. Porque antes do Senhor ministrar a você, Ele ministra em mim. E eu fui para o pó. E comecei a gritar, eu disse, Deus tenha misericórdia de mim. Deus tem misericórdia da minha alma. E o conselho que eu lhe dou hoje é esse: se humilhe diante do Senhor, baixe a guarda, porque agora é pelo amor, mas daqui a poucos dias é pela justiça. Sabe, meus irmãos, Deus quer trazer as promessas que um dia Ele prometeu para a igreja e prometeu para você. Ele quer, que Ele prometeu para as suas mãos, mas é necessário que nós estejamos prontos. E aí a gente tem que se analisar. Será se eu ainda não estou pronto? Então, se eu ainda não estou pronto, eu preciso me preparar para receber a promessa. E como é que eu vou me preparar para receber a promessa, pastor? Eu preciso começar a viver como Israel. Preciso alinhar as coisas. Preciso viver em obediência à palavra. Eu preciso largar as minhas filosofias, as minhas ideologias, a forma como eu acho que as coisas devem ser. Eu preciso abrir mão de tudo isso e viver a vida que Deus propõe para mim. Preciso abandonar os ídolos. Preciso abandonar os pecados. Preciso abandonar os velhos hábitos. Preciso parar de ter uma vida carnal e me achegar a Deus de fato e de verdade. Agora, se eu já estou pronto, Deus lhe ordena, toma posse. Se já está pronto, então Ele já preparou para você, agora é toma posse e viver essa nova realidade. E aí, meu irmão, viva a sua nova realidade, mas viva a nova realidade como filho de Deus. Viva a nova realidade como príncipe e herdeiro das promessas. E desfrute do novo de Deus em sua vida. De fato. E como sacerdote dessa casa, eu digo para você, é necessário que a gente entre em crise.
É necessário que a gente realmente não aceite ídolos estranhos, deuses estranhos, como Jacó aceitava no meio do povo dele. Sabe, aquela mentirinha, aquela prostituiçãozinha, aquele post indecente. Nós precisamos nos posicionar. Eu acho impressionante, sabe? Pessoas que não têm cuidado com isso. Cuidado com o que fala, como fala, de que jeito fala. Meu irmão, nossas palavras têm poder. Se tem alguma coisa que tem poder sobre nós, são nossas palavras. Então é necessário, de verdade, meus irmãos, nós temos uma profunda reflexão em como a nossa vida está sendo conduzida. Como a gente está conduzindo a nossa vida e o que vai ser da nossa vida. Hoje é dia de confronto. Hoje é dia de luta. O Espírito Santo contra a nossa carne. O Espírito Santo contra o velho homem. Fique de pé no nome de Jesus.